grabar. A paz, estamos novamente aqui para estudar e tínhamos ficado no livro do Apocalipse, no capítulo número 2, no versículo número 20. Eh, Vamos começar a partir do 21, só para relembrarmos. Este capítulo é sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Já tínhamos comentado que era interessante que estas 7 igrejas o Senhor Jesus escolheu segundo a ruta dos correios do Império Romano. Aqui estava João na ilha de Patmos e segundo a ordem desta ruta de correios são as 7 igrejas. E estava feita esta ruta para ser realizada rapidamente, por isso era esta região assim. Muito bem, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Nós já estudamos Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora estamos em Tiatira. Muito bem, vamos. E sobre Tiatira, nós vimos coisas positivas, que tinha boas obras, que tinha amor, o amor ágape, que servia, que eram fiéis ao Senhor Jesus, que tinham paciência apesar da perseguição, e que ainda algo bom, que as últimas obras eram maiores do que as primeiras, o qual também é muito positivo. Por exemplo, em Éfeso era o contrário. O Senhor Jesus tinha dito que eles esqueceram o primeiro amor, ou seja, que as obras presentes eram menores do que as primeiras. E aqui é o contrário. Só que aqui comenta algo muito grave, não é? Estávamos a falar de Jezabel, que se diz que era uma profetisa e que ensinava e enganava os servos para que se prostituíssem e comam dos sacrifícios da idolatria. Que lido assim, sem conhecer muito do Antigo Testamento, é confuso, não é? E ainda o que vamos ler. Só que tínhamos comentado que sobre o Antigo Testamento, de Acabe e Jezabel. Historicamente, Acabe, que era um rei de Israel, do norte, ou seja, o reino de Israel, depois da separação, eh, e que Jezabel era a princesa de Sidão. E, e já por aí já começamos mal, não é? Agora, a interpretação, ou uma das interpretações, porque já falamos que nisto do Apocalipse sempre tem mais do que uma interpretação, é que representa a corrupção e o pecado a partir de quem está na cabeça de um país, de um governo, ou no caso da igreja, não é? Desta igreja. Por quê? Porque lá está, o Acabe deveria ter casado, segundo no Antigo Testamento e segundo o que o próprio Senhor Jesus manda nos evangelhos, e com alguém que seja filho de Deus. No caso do rei Acabe, com alguém que fosse eh, hebraico ou israelita, do povo de Israel, e que adorasse ao Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, na época, não é? E no caso do Senhor Jesus, alguém que fosse filho de Deus e que fosse salvo pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala de jugo desigual, não é? Mas não fez isso Acabe. Acabe, segundo o que nós vimos nos reis, né? E ele fez tudo o mal e ainda casou com a princesa de Sidão e que era sacerdotisa de um dos
de Baal, não é? E que ela mandou, lembremos a história, não é? Ela mandou matar a todos os sacerdotes do Deus Altíssimo, e que o próprio Elias deve de fugir para não morrer também. E, y que teníamos dito, ¿no? Ya esqueci outra vez o número, mas ela tinha lembrado a última semana, que a pesar de que Elías pensava que era o único que sobreviveu a toda essa mortandade, lá está escrito que Deus tinha salvado a vida de outros 100 sacerdotes. Bom, Elias não era sacerdote, mas era o profeta, mas, bom, compreende-se, não é? Mas Deus salvou 100 sacerdotes ou levitas. E que, já para resumir a história, que lembremos que o Elias profetiza a seca que houve, o Elias já na última das contas faz um desafio final e se levantam dois altares, um para Baal e outro para o Deus Altíssimo, e, e Elias disse que o sinal era que o altar que ficasse aceso, e esse era o Deus verdadeiro, e que se o altar de Baal fosse aquele, então podiam matar Elias. E o contrário, não é? Se o altar do Deus Altíssimo fosse o verdadeiro, ele podia matar a todos os sacerdotes e os que adoravam a Baal. No final das contas, até Elias mandou jogar água em cima do altar para demonstrar que aí não tinha nenhum truque, não é? Nem magia. E Deus mandou fogo do céu que queimou tudo, não é? Mas um fogo realmente poderoso que queimou tudo o que tinha, não é? Assim, realmente foi algo fora do normal. E no final dessa pequena história é que ele manda matar os sacerdotes. E no final de toda a história geral de Isabel, é que ela morreu e os cães lamberam o sangue dela, não é? Que tinha sido profetizado isso também. Bom, essa é a história de Acabe e Jezabel, mas que tem a ver com isto? A corrupção na liderança de um país ou de uma igreja, no caso aqui da igreja de Tiatira. E como pode ser aplicado na nossa vida ou de forma pessoal, depende como se interpretar isto. De forma pessoal, não é? Quando na nossa casa, quem estiver a cargo, que somos pais, não é? Quando somos filhos nós, quando a corrupção vem a partir deles, não é? Porque é suposto eles encaminhar aos filhos para seguir a Deus, e pode acontecer o contrário, não é? Ou numa igreja, que é o caso mais direto, porque estamos a falar aqui da igreja de Tiatira, que é o pessoal que está a cargo da igreja, da liderança. Pode acontecer que, como está aqui, não é? Que enganem aos servos de Deus, que ensinem errado, que causem a prostituição e a idolatria dentro da igreja, que pode acontecer, não devemos ter medo de dizer isso acontece e não deveria, mas acontece. E por isso é que o Senhor Jesus está a falar disso e vamos ver o que vai dizer depois. Então, o versículo número 21, já vamos nos distribuir os versículos, vai ser a irmã Paula, o 22 a Elda. Se entretanto não chegar ninguém, eu vou ler o 23. Vamos. 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas se verão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações,
e darei a cada um de vós segundo vossas obras. Vamos às perguntas e comentários. 21. Aqui, Jesus está a dizer, não é que porque nós sabemos que Deus é longânimo, não é? Ele é tardio, não é? Para Ele dar-nos sempre a oportunidade. E aquilo que Ele está a dizer é que realmente Ele deu tempo para que quem estava a prostituir-se, né, aqui nesta igreja, não é? Que se arrependesse, mas não foi isso que aconteceu. E dê-lhe tempo, porque é interessante, é uma profecia, não é? Mas aqui está a falar no passado. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Que já é uma coisa consumada, né? E eles não se arrependeram. Exatamente. E isto é importante, não se arrependeram. Ou seja, nós podemos, quando isto acontece, que é triste e é grave e é difícil, de que a liderança, os que estão a cargo e os que ensinam errado, que levam, enganam os que são filhos de Deus e os servos, e causam uma prostituição e a idolatria dentro da igreja. Eles não são cegos, não é? Deus permite eles saber que estão errados e dá tempo para arrepender-se. Eles, e como diz a igreja, a irmã Paula, e todos os outros que também estão a fazer isso. Neste Uhum. caso específico, aqui diz ponto e vírgula, e não se arrependeu. Ou seja, não quiseram. Ou seja, pensam que como estão a cargo e que ninguém pode tirar eles, que ninguém pode fazer nada e que só é que eles mandam, às vezes caem nesse engano, eles próprios tentam se enganar, não é? E não se arrependem. Tem outros casos quando há arrependimento, mas isso já tínhamos falado nas cartas de Paulo a Timóteo, com mais calma. Também lá menciona algo muito parecido, então lá aumenta-se o que acontece quando não se arrependem e quando sim, não? Dos dois lados. Agora vamos para o 22. Dice aquí que vai ter um castigo, né? Consequências do que ela não fez, que foi não arrepender. E, e por causa disso, vai sofrer muito. Bom, aqui no caso, a igreja, né? Vai ter muita tribulação, mas ainda diz: se não se arrependerem das suas obras. Até parece que ainda dá uma oportunidade para mudar, mesmo que por cima já tinha dito. Não se arrependeu, ainda parece ter outra oportunidade. Sim, Deus sempre dá oportunidades, porque aqui diz, como disse a irmã Paula, aqui em cima no 21 é passado. Dei, é, até é passado já consumado, não? E depois no 22, eis que a porei numa cama. A quem? A esta mulher profetiza, ou no caso a liderança. Ponto e vírgula. E sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ainda está a dar uma alerta, uma última chance, por assim dizer. Mas vamos ver o 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu até vamos ver aqui uma palavra grega, porque já faz tempo que. Ah, olha, aquela. Eu já ia mostrar porque eu já estava a sentir que aqui íamos ter de ver o pergaminho, mas a Elda confirmou que na versão em espanhol diz outra coisa, então vamos ver. Aqui em espanhol diz, e mataré, bom,
vou traduzir de forma direta, mas fica quase igual esta primeira parte. E matarei a seus filhos com morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que escudrinha os rins e os corações. A Elda diz que na outra versão, porque esta é de 1909, na 1960, ao invés de dizer corações, ao invés de dizer rins, aqui diz mentes e corações. Então vamos lá ver, porque de certeza em outras versões deve de dizer mentes. E sim, mas eu também fiquei com a dúvida, por que rins? Corações até faz sentido, né? Se diz, porque eu sou quem escudrinha os corações. Isso é até para nós é normal ouvir isso, né? E nas igrejas falam, né? Mas rins é algo curioso, é diferenciado, diriam, né? Mas vamos lá, eu também fiquei curioso e eu já tinha visto, mas vou mostrar. Lembremos de duas coisas. A palavra coração já tínhamos estudado. Em grego é cardias. Aqui está. Cardias. Como se nós abrimos aqui, cardia é coração, mas também é vontade. Aqui, vontade. Mas agora vamos ver aqui toda a etimologia para que ninguém fique com curiosidade. Cardia, coração. O centro afetivo do nosso ser. O centro com a capacidade de preferência, de preferência moral. O que quer dizer desejo volitivo. Não sei em português se é volitivo também. Bom, desejo de vontade, né? Eleição. Agora, vamos para rins. E já explicarei. Entretanto, já está aqui entrando a irmã Rocha. A paz. Sim. Boa noite. Amém. Irmã Rocha, estávamos a ver o versículo 23, 22. Não, espera aí. Aqui, 23. Estávamos a ver que diz: E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. É até um versículo meio estranho, isso dos rins e os corações, e é o que estávamos a explicar, o que quer dizer. Muito bem. Quando fala de rins, em grego é nefros, como vemos aqui, nefros. Nefros. E vamos ver a etimologia. Nefros, propriamente um órgão visceral, figuradamente as mais íntimas emoções, particularmente como um foco na maneira em que impactam a toma de decisões, influenciam na toma de decisões. Emoções que impulsam a consciência, ou quer dizer os sentimentos que influem nas decisões, influenciam nas decisões. Ou seja, por isso na outra versão da Elda, aqui ao invés de dizer rins, diz mente. Por quê? Como está a dizer, é o que significa as mais íntimas emoções, ou seja, para os gregos e para outros povos, no estômago e os rins é que estavam as emoções mais fortes. Isso já tínhamos estudado nas cartas do apóstolo Paulo. E nessa parte, no estômago e nos rins, é que estavam as emoções mais fortes do homem. Agora sabemos que é diferente, mas estou a dizer o que antigamente as pessoas acreditavam. Estou a falar dos gregos, né? E por isso é que quando as pessoas fazem muita raiva, até sentiam um sabor diferente na boca, né?
E por isso é que chamam que as emoções são viscerais, ou seja, que do interior, quando nós ficamos com muita raiva, muita alegria, muito tristes ou angustiados, nós sentimos no estômago e, e também são influenciados os rins, não é? Sofrem por causa disso. Também tem a ver com o Antigo Testamento. Lembremos que os rins tinham que ser queimados na hora do sacrifício, quando o povo de Israel sacrificava os bois, os cordeiros, eram obrigados, segundo a lei do Antigo Testamento, a queimar os rins, porque era um ato simbólico onde entregavam a Deus de maneira simbólica mais íntimo da pessoa. Era um rins que se guardava um segredo. Por isso é que era importante para os judeus queimar isso. Ou seja, quando eles sacrificavam um cordeiro ou um boi e queimavam os rins, isso significava que ainda pediam perdão a Deus pelos pecados mais íntimos que ninguém sabia, não é? Por isso é que na tradução, em outras traduções da Bíblia, ao invés de dizer sou aquele que sonda os rins, em outras versões diz que sonda a mente e os corações. Ou seja, o que está a dizer o Senhor Jesus está a dizer, eu sou aquele que sonda, conhece os segredos mais íntimos e a tua vontade, porque estamos a lembrar que coração, cardias, em grego, também era vontade. Eu conheço os teus segredos e a tua vontade. Ponto e vírgula, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Muito bem. Esse era esse versículo. Já só faltam 3 minutos para o intervalo. Então vamos logo para o intervalo. E na volta continuaremos desde o versículo 24. Bom, até já. Até já. A paz, já voltamos do intervalo e tínhamos ficado, íamos nos distribuir outro bloco de versículos a partir do 24. Então o 24 vai ser a irmã Paula, o 25 a Elda e o 26 o irmão Roja. Lembremos que lermos a primeira volta e na segunda volta que comentamos ou fazemos perguntas. 24. Então é assim. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, não têm esta doutrina e não conheceram, como se diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Irmão Rocha, 26. E ao que vencerem e guardarem até ao fim as minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações. 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Vou fechar o capítulo. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos às perguntas e comentários. 24. E 24,
Mas eu digo-vos a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, se- assim, aqui para mim este versículo está um bocadinho confuso, mas eu digo-vos a vós ou àqueles que estavam a cometer a iniquidade, mas eu digo-vos a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto, quer dizer, aqui, eu não sei se estou a entender bem, mas aqui Jesus está a dizer que quem, porque é assim, a igreja é uma só, não é lá em Tiatira, mas há uns que estão a fazer a vontade e outros que estão como ele diz aqui, como se diz, e não conheceram, como se diz, as profundezas de Satanás. Quer dizer, que eles estão não sei se eles estão sem pecado, mas pelo menos o pecado deles é um pecado menor, que o jugo, não é? A carga que ele vai pôr não vai ser a mesma para aqueles que estão com maior iniquidade. Não sei se é isso, se eu estou a perceber bem. É mais ou menos por aí. Você estava muito bem encaminhado. Ou seja, nesta igreja da Tiatira, que no mapa é esta daqui, número 4, estavam por um lado os que estavam a cargo da igreja, que estavam a levar a todos para o pecado, como nós tínhamos lido lá em cima. E do outro lado estavam os que não tinham caído nesse pecado, que é o que estava a falar aqui no 19, que tinham boas obras, que tinham o amor ágape do Senhor Jesus, que serviam, que eram fiéis ao Senhor Jesus, que tinham paciência e que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Esses está a falar deles aqui embaixo. Por isso é que eles não tinham conhecido as profundezas de Satanás, ou seja, eles não tinham pecado de tal maneira como estes de aqui em cima, que ensinavam errado, que enganavam, que causavam que os outros se prostituíssem e comam do sacrifício da idolatria. Então, por isso é que está aqui dizer o Senhor Jesus que estas pessoas que não pecaram dessa maneira, eles não conheciam as profundezas de Satanás. E está a dizer algo bom, que aqueles que estavam sem esse pecado, outra carga vos não porei. Por quê? Porque eles já sofriam, não é? Eles sofrer que o pessoal da igreja esteja a fazer esse mal. Estavam a sofrer que quem está a cargo, ao invés de encaminhar a todos para o bem, encaminhar para o pecado. Sofrer a perseguição do Império Romano também. Então, aqui o Senhor Jesus está a dizer, outra carga vos não porei. Ou seja, é como uma palavra de ânimo para eles manter-se firmes. Muito bem. Agora, 25. Aqui diz que, pronto, que as coisas boas que já falou no começo, né? Que era as boas obras, a paciência, já me esqueci as outras. E o serviço, fé. E diz que mantenha isso, né? Que são coisas boas e que como cristãos já tínhamos dito que temos de fazer mesmo. E aqui diz até que eu venha. Pronto. Então, reafirmamos isto, que aqueles que estejam a fazer o que um bom filho de Deus faz, que é, novamente, a Elda falou, não é? As boas obras, o amor, o serviço a Deus e aos outros irmãos, a fidelidade ao Senhor Jesus, a fé, a paciência. Aqui o Senhor Jesus está a encorajar para o que tendes,
retende-o até que eu venha. Ou seja, até que o Senhor Jesus volte, né? Esperemos que falte pouco. E muito bem, é isso. Vamos ao 26. Sim. Esse versículo fala sobre a promessa de Jesus para aqueles que permanecem fiéis e vencedores e o meio às provações e desafios de Deus. É uma mensagem de esperança e motivação para continuar a seguir em Cristo. Isso mesmo. Inclusive, aqui já está a falar um pouco do que vai comentar o Apocalipse, não é? Eu lhe darei poder sobre as nações. Não quero me adiantar muito, nós vamos ver isso em outros capítulos mais para frente, como quando o Senhor Jesus volte e tenha o poder sobre toda a terra neste mundo, ele vai dar a recompensa, a coroa, não é? Para cada quem segundo as obras. E Sim, o que está a dizer aqui, as minhas obras do Senhor Jesus. E é sobre isso que fala este versículo. Bom, vamos para o 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Continua com isto, não é? Ou seja, ele vai pôr uma recompensa a cada um segundo as obras. E sim, lá diz que vai ter uma estrutura, tipo, há quem vai estar em cima de outros, mas quem vai decidir isso é o Senhor Jesus, né? Quem vai estar a, a mandar, não é? E 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta é uma promessa também grande. É o que eu vou de cada uma destas igrejas, ou seja, de cada uma destas 7 igrejas, nós já temos visto. Começa primeiro falando das coisas boas dessa igreja. Depois continua e fala os erros e pecados dessa igreja. E no fim, o Senhor Jesus sempre dá uma promessa. Então, nós vamos ver nestas 7 igrejas 7 promessas. Nós já temos visto 3. O irmão Rocha, se depois quiser ler o capítulo 2 em casa, vai poder sim. ver o 1, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Agora nós terminamos Tiatira. Muito bem, vamos para o capítulo 3, porque aqui já acabou este capítulo, graças a Deus. E a quinta carta, a igreja de Sardo. Bom, em espanhol é Sardis, mas é igual. Sardo, Sardis. Esta, número 5. Agora vamos distribuir outros versículos. E com isso acabamos. Já também para que não fique tão cansativo, porque na França é 1 hora a mais, então é bom também não ir tão tarde, não? Então, o versículo 1 vai ser a Elda, o 2 o irmão Rocha, o 3 a irmã Paula, desculpem, o 3 a irmã Paula, e eu o 4. Se não houver tempo, eu faço 4 na próxima. Mas vamos ver. Então, vamos começar a ler. 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. 2, irmão Rocha. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te.
E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Esta igreja é das que são mais duras, não é? Vamos às perguntas e comentários. Eu que eu ia dizer que primeiro começa como as outras, né? Diz o nome da igreja, tem tipo uma frase que diz para todas, que está a falar do Senhor Jesus, que ele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e diz que ele sabe, as, conhece as obras. Mas aqui não é como na de Tiatira, que diz, tu fazes obras, é muito bom, e tudo essa parte está certa. Aqui não parece que esteja a falar de um jeito bom, de um elogio. Aqui diz, eu sei o que tu fazes, como te comportas. E depois diz que tem nome de que vives e estás morto. Não sei bem o significado do sardo, acho que o grego ajuda nisso, mas assim como pelo que está escrito, eh, parece está a dizer alguien que se engana a si propio e aos outros. Como quando Jesus falou dos fariseus, né? Vocês por fora muito aparência de sua santidade e que fazem tudo certo, mas na verdade por dentro estão podres, ¿no? Parece ser tipo essas palavras. Pois aqui por parte, lembremos que isto de que diz que o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, está a lembrar o capítulo número 1 que nós já tínhamos lido. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus é um símbolo da perfeição e a plenitude espiritual do Espírito Santo. Nós já tínhamos visto em Isaías. E as 7 estrelas, lembremos que cada estrela simbolizava uma destas 7 igrejas, e lá diz que cada igreja tinha um anjo que cuidava delas. Agora, a parte dura é eu sei as tuas obras. Isso pode se aplicar à própria igreja de Sardo ou a nós próprios, não é? O Senhor Jesus conhece as nossas obras, mas devemos ter cuidado, porque aqui é algo gravíssimo, não é? Diz, tens nome de que vives e estás morto, ou seja, e aqui o que a irmã Elda comentou está certo, ou seja, o Senhor Jesus falou para os fariseus e nos evangelhos, e aplica para nós no tempo de hoje. Irmãos na igreja que parece que são homens de piedade, que está tudo certo, bem arrumados, mas espiritualmente estão mortos. Nós devemos ter cuidado de não cair nesse erro nós próprios, ou seja, temos de estar sempre a contas com Deus, com o Senhor Jesus, sempre limpos, não é? Sempre evitar ter coisas ocultas, segredos, pecados ocultos, não é? Sempre arrepentir-nos dos pecados e estar prontos para quando Ele volte. Porque em caso contrário é isto, não é? Parece que estamos vivos, mas na verdade espiritualmente estamos mortos. É o que está a dizer aqui o Senhor Jesus, e é algo duríssimo, né? Bom, versículo 2. Uma passagem bíblica que fala sobre a cura de Deus. Versículo 2. Esta passagem fala sobre a importância de estar vigilante, pronto para a volta em Cristo. E a igreja em Santo estava
aborrecido e precisava se despertar. Isso mesmo, sim, ou seja, aqui o Senhor Jesus já está a dar o alerta. Ser vigilante, vigia, ora, arrepende-te, confirma aos outros, ou seja, se tu já estás salvo, se tu já te arrependiste, Uhum. tens que orar pelos outros, pelos restantes, pelos que estão, parece que estão vivos, mas estão para morrer espiritualmente, não é? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lá está, não é? Deus, o Senhor Jesus é um Deus, é amor, mas também é justiça. Ele é o amor puro, mas ele também é o juiz. Então ele nos está a pedir isto, não é? Aperfeiçoar-nos perante ele, não é? As nossas obras, ou seja, obras de amor, de compaixão e a procurar a santidade, não é? E também o estudo da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus mandou isso. Ele mandou escudrinhar, ou seja, estudar profundamente a Bíblia, a palavra de Deus, porque são as que dão testemunho de Ele, do Senhor Jesus. Muito bem, versículo 3. E neste versículo, não é? É mais uma oportunidade, porque ele diz assim: lembra-te depois do que tens recebido e ouvido, não é? Porque eles conheciam a palavra, como disse a irmã Elda há pouco, como os fariseus na altura, eles conheciam, eles ouviam a palavra. E aquilo que Jesus está a pedir é para guardar isso, não é? Para realmente para guardar e para se arrependerem. E depois, e se não me vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que horas. Pronto, aqui a pessoa tem que estar sempre alerta, não é? Jesus já falava sobre isso, a que hora ninguém sabe, virá como um ladrão, não é? E a pessoa tem que estar, como Jesus dizia, né? Vigiai e orai. E no fundo é isso que ele está a dizer a esta igreja, que é uma igreja que não anda no bom caminho, que tem conhecimento da palavra e aquilo que Deus pede é que realmente eles se arrependam e que guardem a palavra, pratiquem a palavra, não é? Que venham ao arrependimento e que vigiem o tempo todo, porque nós não sabemos a que horas é que Jesus vai vir e pronto, é isso. Aplica-se também a nós, né, para estarmos sempre em vigilância e, e sempre atentos e guardar a palavra do Senhor. É isso. Muito bem, exatamente. E se o Senhor Jesus ou o Espírito Santo nos mostrar um erro que estamos a cometer, arrepende-te, não? Muito bem, vamos para o versículo 4. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. Comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Aí é uma parte, já começa a parte da promessa. Quando fala andarão de branco, está a dizer, nós vamos ler nos capítulos para em frente, quando o Senhor Jesus venha, volte, quando sejamos aperfeiçoados. Também é um símbolo da santidade. E é o que nós temos que procurar isso. Andar com o Senhor Jesus de branco, estar prontos para quando Ele chamar e sermos glorificados, não é? Para poder morar com Ele quando Ele volte. Muito bem. Por aqui vamos ficar, então lembrem que é o versículo 5, o que vamos começar para a semana. E então nos vemos para a semana. Que Deus os abençoe muito. Um abraço a todos. Paz.